O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Deixe essas palavras repousarem sobre você como chuva em solo seco. O Senhor está perto, não distante, não observando de longe com os braços cruzados. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. E se o seu coração está despedaçado, se os pedaços estão espalhados pelo chão da sua alma e você não sabe como reuni-los novamente, ouça isto: Ele está perto, mais perto do que a sua próxima respiração, mais perto do que a dor em seu peito. Ele salva os de espírito abatido, não os que têm tudo sob controle, não os fortes, impecáveis e organizados, mas os que estão esmagados, aqueles que mal conseguem ficar de pé, aqueles que sussurram na escuridão: eu não sei se consigo continuar. Ele está ali, bem ali. E esta oração é para você. Pai, nós chegamos a Ti nesta noite carregando o peso de 1000 coisas não ditas. Viemos com corações feridos pela perda, pela traição, pela lenta erosão da esperança. Alguns de nós choram por pessoas que perdemos. Outros choram pelas versões de nós mesmos que nunca mais teremos de volta. Alguns carregam dores tão profundas que as palavras parecem inúteis e o silêncio pesado demais. Viemos a Ti porque não sabemos mais aonde ir. O mundo nos diz para sermos fortes, para seguir em frente, para sorrir mesmo feridos. Mas aqui, neste espaço sagrado, não precisamos fingir. Podemos vir como estamos, quebrados, cansados, confusos, com raiva, anestesiados. Podemos trazer nossa bagunça aos Teus pés e confiar que Tu não nos afastarás. Então aqui estamos, Senhor. Aqui estamos. E se formos sinceros, Deus, às vezes parece que Tu estás em silêncio. Às vezes as orações parecem bater no teto e voltar. Clamamos e não ouvimos resposta. Esperamos e não vemos mudança. Cremos e ainda assim nos decepcionamos. E nesses momentos é fácil se perguntar se Tu nos vês de fato, se Te importas, se talvez tenhamos sido esquecidos no barulho de um mundo quebrado. Não dizemos isso para Te acusar, Senhor, mas porque precisamos que Tu saibas. Nós nos sentimos invisíveis. Sentimos como se estivéssemos nos afogando, enquanto todos ao redor parecem respirar normalmente. E essa solidão às vezes dói mais do que a própria dor. Então pedimos com vozes trêmulas e fé frágil: Tu nos vês? Tu nos ouves? Estás realmente perto mesmo quando não parece? E Tu respondes, não com trovão, mas com um sussurro que alcança o mais profundo de nós. Eu te vejo, sempre te vi. Eu conheço o teu nome. Eu sei quantas lágrimas já choraste. Eu conheço o peso que carregas e que ninguém mais percebe. Eu conheço as noites em que olhaste para o teto, perguntando se o amanhecer viria. Eu conheço as orações que pareciam desaparecer no vazio. E te digo isto: nada disso se perdeu. Cada lágrima está no meu odre. Cada gemido é ouvido. Cada batida do teu coração importa para mim. Tu não estás invisível. Tu não foste esquecido. Tu estás sendo sustentado, mesmo quando não sentes as minhas mãos. Tu és amado, mesmo quando o mundo parece frio. Eu estou perto dos que têm o coração quebrantado, e isso significa que eu estou perto de Ti. E lembramos, Senhor, que Tu sabes o que é ser esmagado. Tu não és um Deus distante que observa o sofrimento de um trono de ouro. Tu entraste na dor. Tomaste forma humana e andaste entre os de coração partido. Choraste junto a um túmulo. Sentiste a dor da traição. Sabes o que é clamar. Meu Deus, por que me abandonaste? Tu entendes o peso que aperta até faltar o ar. E por isso, quando viemos a Ti em nossa dor, não somos recebidos com julgamento ou impaciência. Somos recebidos com empatia,
com um Salvador que diz: eu sei, eu já estive aí e estou contigo agora. Jesus, tu és o Deus que se assenta ao lado dos quebrados, e isso muda tudo. Então caminhamos contigo agora, pelo vale. Não fugimos da dor, nem fingimos que ela não existe. Nós a reconhecemos, damos nome a ela, mas não andamos sozinhos. Tu és o pastor que permanece. Tu és a voz suave no meio da tempestade. Tu és a luz que cintila na escuridão. E mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente, confiamos que tu vês. Tu nos conduzes a águas tranquilas, mesmo quando nossa alma está em turbulência. Tu nos restauras, não de uma vez, mas aos poucos com ternura, um sopro de cada vez. E aprendemos que cura não significa ausência de dor, significa a tua presença em meio a ela. Significa saber que nunca estamos sozinhos, mesmo nos lugares mais difíceis. Então caminhamos, um passo, depois outro, e tu estás conosco. E aqui, neste momento silencioso, escolhemos a rendição. Não porque desistimos, mas porque entregamos a necessidade de controlar o final desta história. Entregamos a necessidade de entender o porquê. Soltamos a amargura, a raiva, o medo que se enrolou ao redor do nosso coração como correntes. Colocamos tudo aos teus pés. Os pedaços quebrados, as perguntas sem resposta, o luto que parece grande demais para carregar. Dizemos: eu não consigo fazer isso sozinho, mas confio que tu podes carregar o que eu não posso. Confio que tu és bom, mesmo quando a vida não é. Confio que estás tecendo algo belo com os fios da minha dor, mesmo que eu ainda não veja. E nessa entrega, algo muda. O peso se alivia. A carga se torna mais leve. E respiramos. E tu começas a curar o que achávamos irreparável, não apagando as cicatrizes, mas preenchendo-as com graça. Não removendo a lembrança da dor, mas redimindo-a, usando-a para nos tornar mais suaves, sábios, compassivos. Tu transformas a quebradura em beleza, transformas as cinzas em vida. E percebemos que as rachaduras em nosso coração não são sinais de fraqueza, são os lugares por onde tua luz entra. São a prova de que amamos, de que vivemos, de que sentimos profundamente em um mundo que tenta nos anestesiar para o sagrado. E tu nos encontras ali, nas rachaduras, e sussurras: é aqui que faço o meu melhor trabalho. É aqui que a minha graça se aperfeiçoa. É aqui que percebes que nunca foste feito para ser inquebrável. Foste feito para ser sustentado. Então te agradecemos, Pai. Te agradecemos por estar esperto quando nos sentimos longe. Te agradecemos por nos veres quando nos sentimos invisíveis. Te agradecemos por recolheres cada lágrima, por ouvires cada clamor, por nunca virares as costas para nós. Te agradecemos por Jesus que entrou em nosso sofrimento e disse: tu não estás sozinho. Te agradecemos pelo Espírito Santo que nos consola de maneiras que palavras não conseguem. Te agradecemos porque mesmo no vale, mesmo na dor, mesmo nas perguntas que ainda não têm resposta, tu és bom, tu és fiel, tu estás perto, e isso basta. Tem que bastar. E de alguma forma, pela tua graça, basta. E então nos levantamos. Não porque a dor se foi, mas porque conhecemos aquele que nos sustenta através dela. Nos levantamos com força renovada, não a nossa, mas a tua. Nos levantamos com esperança, frágil, mas real. Nos levantamos com uma paz que não faz sentido, mas que se instala profundamente em nossas almas. Nos levantamos sabendo que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e isso significa que nunca estamos jamais sozinhos. E seja o que vier a seguir,
enfrentaremos contigo. Um suspiro, um passo, um momento de graça por vez. Em nome de Jesus, o curador, o pastor, o amigo dos quebrados, oramos.